Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi. Estamos aqui para repercutir as notícias da semana. Começando a segunda-feira comigo cansado, com voz de sono. Mas é isso aí, temos que falar sobre The Mandalorian Grogu, o filme que vai estrear em maio de 2026 nos cinemas, estrelando Mandaloriano e Groguinho. É isso aí. No filme, teremos Sigourney Weaver, que faz a Tenente Ripley da série de filmes Alien. Ela está confirmada no filme e deu uma entrevista em que ela revela mais detalhes sobre a participação dela no filme e também sobre Grogu. Novidades muito massas sobre Grogu que a gente vai conversar aqui agora no Diário Rebelde. Então, vem comigo, vamos ler essa matéria juntos. Ave Maria, hoje acordei daquele jeito, mas é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar. Sigourney Weaver diz que Baby Yoda é a razão pela qual eu fiz The Mandalorian Grogu. Ele é um pouco durão, olha aí. É muito legal que os atores e atrizes de Hollywood também são apaixonados pelo Grogu. Eles também amam o personagem, também são cativados por ele. E eu quero puxar aqui uma opinião pessoal minha de que o Grogu foi o personagem que abriu as portas de Star Wars para muita gente. O Grogu ele conseguiu furar a bolha, ele virou meme em um tempo em que a gente estava muito carente de muita coisa até. Inclusive início de pandemia, né? Então, o Grogu ele foi esse personagem que se tornou um ídolo mundial praticamente, por ele ter as suas características fofinhas. O Jon Favreau acertou muito na criação do personagem em ser um contrário do Yoda, né? Ao invés de ser um velhaco, sem ofensa, de 900 anos de idade, ele pegou um bebê. Como seria um bebê da raça do Mestre Yoda? E é um conceito muito interessante que ele conseguiu aplicar e cativou a Sigourney Weaver também a ponto dela querer fazer o filme. Então vem comigo, vamos ler a matéria. Sigourney Weaver dá créditos a Grogu, também conhecido como Baby Yoda, pela razão pela qual ela assinou o contrato para o mais recente sucesso de bilheteria de Star Wars, The Mandalorian Grogu. Quer dizer, sucesso de bilheteria ainda não sabe, a tradução aqui da Variety que tá bizarra, mas ainda não sabemos se será um sucesso de bilheteria. The Mandalorian Grogu é um filme que seria a 4ª temporada de The Mandalorian, muito provavelmente, e aí foi convertido num filme pelo Bob Iger, depois que ele voltou a ser CEO da Disney e começou a lançar esses projetos que estavam focados no Disney Plus para os cinemas. Foi assim como Ana 2, imagino que tenha sido assim também com Lilo e Stitch, que deveria ser um filme para o Disney Plus. E Mandalorian Grogu foi a mesma coisa, seria uma 4ª temporada, pelo que a gente entende, pelo que a gente sabe dos rumores, e aí se tornou um filme de cinema. A volta de Star Wars para os cinemas, que eu acho que é algo que a gente tem que comemorar. E tomara que seja bom. Vamos lá. Abre aspas aqui da Sigourney Weaver. Eu tenho cenas com um pequeno Grogu, que é provavelmente o motivo pelo qual fiz o filme, disse Weaver em uma entrevista com a Games Radar. E ele é um pouco durão também. Olha aí, acho que é a parte que a gente tem que frisar aqui dessa matéria. Vai ser maravilhoso para as pessoas verem que o Grogu está fazendo agora, porque ele cresceu um pouco e é capaz de muito mais do que talvez pensemos apenas assistindo a série. Isso, Wings. Eu acho que finalmente, sabe, tava demorando a gente ver o Grogu de fato fazendo alguma coisa. Claro, ele faz no final da 3ª temporada, ele tá mais safo, como a gente fala, né? Ele tá mais safo depois do treinamento com o Luke. Mas o que isso pode indicar aqui são duas coisas. Uma teoria minha, de que dado uma certa idade, os seres da raça do Yoda, da espécie do Yoda, dão um estirão de puberdade e aí crescem muito rapidamente. Eu acho que isso acontece com nós humanos, por que não aconteceria com o Grogu também? Porque, se vocês não se recordam, o Yoda, ele tinha 900 anos, mas aí ele treinava a Jedi a 800, então ele começou a treinar Jedi com 800 anos de idade. E aí, o Grogu já tem 50 e age como um bebê, então isso é de se estranhar. Por isso que eu acho que dá um estirão. A outra coisa que a gente pode teorizar juntos aqui é de que vai haver uma passagem de tempo. É provável que The Mandalorian Grogu se passe alguns anos depois do final da 3ª temporada de The Mandalorian, para que o Grogu tenha um crescimento assim tão relevante. Porque a primeira e a 3ª temporada de Mandalorian, elas passam meio que no espaço de 1 ano e meio ali, tá? Que é 30 anos. Que é 5 anos depois do retorno de Jedi. Então elas se passam nesse período de tempo. Eu acredito que a gente pode esperar sim que haja um time skip, né? Uma passagem de tempo
entre o final da terceira temporada de The Mandalorian e o filme The Mandalorian Grogu, para justificar esse crescimento do Grogu. E aí, por crescimento do Grogu, talvez ele esteja falando mais algumas palavras, talvez ele esteja usando o sabre de luz, ou lutando junto com o Din Djarin. Então é margem para a gente especular aqui de várias formas. E uma coisa que eu acho curioso, que aliás foi uma teoria que está na internet por causa dessa notícia, que é o seguinte: o Grogu, talvez por conta do trauma dele com o que aconteceu no Templo Jedi, que estava sendo curado pelo trauma, retomando suas habilidades com a força, talvez ele agisse como bebê por causa disso, por causa do seu trauma. E uma vez que esse trauma estava sendo curado, aí talvez isso abra a mente do Grogu para que ele volte, ou para que ele seja, né? Para que ele seja mais crescidinho, mais amadurecido, como um serzinho, né? E fale mais, ande mais, haja mais, lute mais, sabe? Sem ficar tão dependente assim do Din Djarin. Din Grogu, né? Din Grogu e Din Djarin. Essa é uma teoria que estava rolando no Twitter por conta dessa notícia aí da Sigourney Weaver, do que ela falou de que a gente vai ver o Grogu mais crescido nesse filme aí. Eu posso ver isso acontecendo também. Não é porque não é minha teoria que, pelo contrário, eu acho que faz sentido. Mas eu acho que talvez o que seja... As duas acho que são fáceis de explicar, né? A da puberdade é a minha, né? Vai chegar um certo momento que ele vai dar um estirão de crescimento e aí ele vai poder, sei lá, daqui a 50 anos... ensinar a Jedi, assim como Yoda fez aos 100 anos de idade. Não ensinar, mas ter essa maturidade, esse amadurecimento mental bom o suficiente para que ele possa, né, verbalizar, ensinar, aprender, lutar e por aí vai. Vamos lá, vamos seguir aqui. Embora os detalhes sobre seu papel, revelados em maio, sejam escassos, Weaver continuou a provocar. Eu interpreto uma personagem maravilhosa que está, você sabe, em uma posição de autoridade. E eu tenho que enviar o Mandaloriano em uma missão na orla exterior, onde todas as coisas ruins acontecem. Então agora chegou a hora da gente especular sobre a história de The Mandalorian and Grogu, porque esse filme tem muito a nos contar. Quando a Sigourney Weaver foi anunciada, eu fiz um vídeo que você confere aqui em cima no card, comentando a escolha, né? Ou melhor, comentando a personagem dela. Quando ela foi anunciada, a gente acabou não repercutindo, mas eu fiz sobre a possível personagem dela, que seria uma coronel da Nova República. E que essa coronel da Nova República seria responsável por mandar o Din Djarin, por enviar o Mandaloriano na missão para resgatar Rota o Hutt. Vamos recapitular tudo aqui? Rota o Hutt, que é o filho de Jabba, vai ser interpretado pelo Jeremy Allen White em The Mandalorian Grogu, sim, o The Bear, o da série The Bear. E Rota vai ser um gladiador, também está aqui no card essa notícia para você conferir. Vai ser um gladiador Hutt que estará em apuros com o vilão Embo, que é o caçador de recompensas que a gente já vê em The Clone Wars, que a gente vê nos quadrinhos. E o Embo vai ser contratado pelos gêmeos Hutt para caçar o Rota, eliminá-lo e assim assegurar o território dos gêmeos Hutt e o domínio deles depois da morte do Jabba, o Hutt em Retorno de Jedi. E aí, acho que pela política, pelas relações da Nova República, as rotas comerciais de hiperespaço, etc e tal, entra a personagem da Sigourney Weaver, que vai ser, segundo os rumores, essa personagem de autoridade, que ela mesma falou agora nessa entrevista, que vai contratar o Mandaloriano, o Din Djarin e o Grogu, para resgatarem Rota o Hutt. O que eu já falei dessa história que me incomoda é que parece uma repetição, porque já houve um resgate do Rota o Hutt em Star Wars The Clone Wars de 2008, na animação que inicia a série animada. E o Rota o Hutt era o fedorentinho, né, que é resgatado pela Ahsoka e pelo Anakin nesse filme. E isso me incomoda um pouco porque parece uma repetição e parece muito a aventura da semana. Não vou negar, acaba me incomodando sim, tá? Mas eu já fiquei um pouco mais interessado com a Sigourney Weaver falando que o Grogu vai estar mais crescido. E com as possibilidades que isso pode abrir para o filme. Agora, pelo visto, as coisas estão se alinhando, Wings. Pelo visto, os rumores estão se provando verdadeiros. E a gente está falando de todos eles aqui no canal. Se você está acompanhando o Diário Rebelde, você está vendo eles. Se você também não está acompanhando, porque, não sei, inscreva-se no canal, inscreva-se e ative o sininho.
Deixe seu like também, na moral, deixa o like aí que ajuda muito. A gente tá vendo que a história de The Mandalorian Grogu tá se desenhando realmente para esse rumo. Vamos lá, vamos resumir aqui a sinopse mais uma vez. Rota o Hutt é um gladiador forte, bombado, usando suco, que não quer nada conta com crime ou seu passado. E aí, os gêmeos Hutts, que a gente vê em O Livro de Boba Fett, querem assegurar o domínio deles após a morte de Jabba, contratam o Embo para matar o único descendente vivo de Jabba, que é o Rota. E por outro lado, a Sigourney Weaver, como coronel da Nova República, contrata o Mandaloriano Din Djarin para resgatar o Rota. E essa seria a história de The Mandalorian Grogu. Talvez a gente tenha percalços imperiais no caminho, sim, porque a gente viu um teaser na Star Wars, na D23 do filme, que mostra muita coisa. De Império, inclusive. Mostra o Zeb também. Então acho que a gente vai ter esses percalços imperiais. E isso talvez é o que vá desenhar o rumo para o filme do Dave Filoni, que vai reunir todo mundo, que a expectativa é essa, que reúna meio como seu herdeiro do Império Vingadores, sabe? Mas, por enquanto, essa é a sinopse que temos de The Mandalorian Grogu, segundo os rumores, e a própria Sigourney Weaver, né? Vamos seguir aqui lendo a matéria? Ela fala aqui da personagem em posição de autoridade, e aí a matéria encerra com um resumão das possibilidades. Em janeiro de 2024, a Lucasfilm revelou o spin-off da série Disney Plus, estrelando Pedro Pascal como caçador de recompensas titular, conhecido como The Mandalorian, e seu adorável companheiro Groguinho. O criador da série, Jon Favreau, atuará como diretor e produzirá o filme com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e o criador de Ahsoka, Dave Filoni. Abre aspas, aqui é o Jon Favreau falando, tá? Eu adoro contar histórias ambientadas no mundo rico que George Lucas criou, disse Favreau em uma declaração sobre o anúncio do filme. A perspectiva de levar o Mandaloriano e seu aprendiz Grogu para a tela grande é extremamente emocionante. E o Jon Favreau é um diretor experiente. É só o cara que botou o Homem de Ferro e o MCU pra frente, sabe? É só o cara que iniciou o MCU. Então eu tenho confiança no Jon Favreau, no trabalho dele. Apesar de estar receoso com a história ser muito pequena e uma aventura da semana, e eu acho que para o cinema poderia ser algo muito mais grandioso, eu confio nos caras. Eu confio no trabalho deles, eu confio na Lucasfilm nesse sentido. E eu acho que a gente vai ter um bom filme sim. Torço, pelo menos, pra gente ter um bom filme sim. Além de Pascal e Weaver, o único outro membro importante do elenco a ser revelado é Jeremy Allen White, que interpretará o filho do vilão icônico de Star Wars, Jabba o Hutt. É isso aí. É o que a gente tem de The Mandalorian and Grogu, com Jeremy Allen White, o The Bear, estrelando Rota o Hutt, Sigourney Weaver participando de Star Wars pela primeira vez, e um Grogu crescido, que deve abrir muitas possibilidades de uso de sabre de luz, de treinamento Jedi e de companheiro também para o Din Djarin, né? Ele vai ter um sidekick, vai ter um Robin para eles poderem enfrentar as missões perigosas contra o Embo e também contra o Império Galáctico. Comenta aqui embaixo a sua expectativa e não se esqueça de consumir mais conteúdos do Diário Rebelde, porque está saindo vídeo praticamente todo dia. O Diário Rebelde tá diário para você poder acompanhar Star Wars com a gente como deve ser. E que a força esteja sempre com você.